Olá, olá pessoal do Filosofia Simples, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thales Rosário e bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso querido canal. Hoje nós vamos falar sobre Descartes. Fique com a gente depois da vinheta. Então, pessoal, retomando aqui, hoje nós vamos falar sobre Descartes e vamos falar sobre os pontos fundamentais da sua filosofia. É importante dizer, antes de mais nada, que esses pontos fundamentais não são a teoria de Descartes por completo. É apenas um resumo levando em consideração alguns pontos que são mais recorrentes em provas de vestibular e na prova do Enem. Tá? Então, como a maioria das pessoas que aqui estão no canal e que procuram esse canal, procuram para estudar para o Enem ou para outro vestibular qualquer, então o foco foi pegar, a partir da teoria de Descartes, os pontos que são mais presentes na prova desses exames, seja ele o Enem ou um outro vestibular mais específico. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui é a fundamental importância de uma obrazinha de Descartes chamada Discurso do Método. Não tem como a gente ir para o vestibular sem ter lido essa obra. Então é uma obra obrigatória caso você esteja estudando para Enem, né? Eu vou deixar inclusive aqui na nossa descrição o linkzinho da Amazon para você poder comprar esse livro. Caso você ainda não tenha o texto, caso você ainda não tenha o livro e precisa dele para poder ler, para poder estudar para o seu objetivo, então eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo para você poder adquirir. Então, nós vamos entrar agora em pontos fundamentais, que são pontos que inclusive estão nessa obra, o Discurso do Método, e que são muito frequentes nos Enems e nos vestibulares. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é que Descartes ele é um filósofo fundamental para o pensamento racionalista, tá? E o que é o pensamento racionalista? O racionalismo como um todo é uma teoria do conhecimento baseado na razão, ou seja, nós, ao contrário de outras teorias, né, nós conhecemos as coisas e adquirimos a capacidade de conhecer essas coisas pelo fato da gente ser dotado de razão, né? Então é baseado nessa razão que a gente consegue conhecer as coisas no nosso meio e na natureza. Diferente do empirismo, por exemplo, que vai falar sobre a questão da teoria do conhecimento baseado nos sentidos. Eu conheço determinada coisa porque eu sou capaz de usar dos meus sentidos para poder conhecer, seja o cheiro, a visão, o paladar, o tato e assim por diante, tá? Só que, como o racionalismo é o oposto do empirismo, Descartes tinha as suas críticas a quem acreditava no uso dos sentidos como uma maneira de conhecer as coisas, tá? Inclusive, Descartes vai dizer a seguinte maneira, que os nossos sentidos, eles podem nos enganar o tempo inteiro. Então, baseado nisso, os nossos sentidos, eles podem ser enganosos. E uma vez que os nossos sentidos são enganosos, é muito complicado a gente basear essa questão do conhecimento que deveria ser igual para todas as pessoas, um conhecimento científico, por exemplo, em algo que o uso dos sentidos vai ser muito particular a cada pessoa. Por exemplo, todas as pessoas têm a capacidade da visão, porém, as pessoas têm problemas de visão. Então, a experiência que uma pessoa olha para um determinado objeto ou para uma determinada situação não significa que aquela mesma experiência se reflete na visão de uma outra pessoa, tá?
É muito por isso, por exemplo, que os daltônicos são impedidos de dirigir. Porque a sua percepção de visão ao ver um semáforo e entender que aquilo está aberto e fechado, por exemplo, não é a mesma de alguém que não seja daltônico. Ou seja, o uso dos sentidos para afirmar determinado conhecimento como algo universal, que seria o objetivo da ciência, baseado nos sentidos, segundo Descartes, seria impossível. Então, baseado nisso tudo, Descartes ele vai ser muito famoso também por uma frasezinha que ele diz que é o seguinte: penso, logo existo. Todo mundo já ouviu falar dessa frase em algum momento na vida. E o que quer dizer essa frase, penso, logo existo? Descartes, ele vai duvidar da existência de absolutamente tudo que existe. A única coisa que ele diz que não tem como duvidar da existência é a própria razão. Por isso que ele diz que eu penso, logo existo, porque a existência ela está aliada e vinculada à capacidade racional, o que nos coloca diante de um debate ético muito grande, um debate ético sobre o sentido da vida, por exemplo, de uma pessoa que está em coma, o sentido da vida de uma criança que está sendo gerada ainda, né? Uma vez que a razão e a consciência é o que faz a existência daquele ser, né? Então isso implica várias questões morais dos quais a gente nem vai entrar nesse vídeo, mas pode ser tema de outro, comenta se for o caso. Então, uma vez que Descartes duvida de tudo, menos da razão, ele vai dizer que o real e o sonho eles podem ser iguais. A gente não tem como dizer, por exemplo, que tudo isso que nós estamos vivendo hoje é uma realidade de fato ou um sonho ilusório que é projetado a partir da nossa alma. Então, essa relação, ela torna tudo muito difícil. E então Descartes, dentro disso, vai dizer que fica muito difícil afirmar a existência das coisas, e não só a existência das coisas, mas a sua validade, tá? Então, a própria existência, isso que você vive no seu dia a dia, no seu cotidiano, Descartes também duvida disso. Né? Por quê? Porque é a nossa razão, segundo ele, uma das hipóteses que ele cria é justamente essa. A nossa razão é que pode estar projetando toda essa realidade que a gente vive enquanto cotidiano, enquanto rotina, sendo que pode ser que isso tudo nem exista e nada mais seja do que uma projeção da nossa racionalidade. Então, é nisso tudo que a dúvida é uma coisa tão presente no racionalismo. E a dúvida, ela é muito presente em toda a história da filosofia, né? Vamos lembrar de Sócrates, que já dizia que a dúvida é o princípio do conhecimento. Então eu não me desenvolvo cientificamente, intelectualmente e de nenhuma outra forma se eu não tenho como um princípio básico a dúvida. Então, pessoal, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos, tá? E é isso daí. Qualquer dúvida que você tenha, use os espaços dos comentários. Será um prazer responder a todos, tá ok? E um grande abraço e até o próximo vídeo.